Gravar, né? Quando a gente Hum. fala de depoimentos, já vamos pôr para gravar. Depoimentos é sempre maravilhoso receber. No sábado de Aleluia, a gente constelou o meu propósito, né? E aí Verdade. o casamento estava ali, né? O peito aberto ali, segurando. E aí ontem, desde esse sábado para cá, eu venho fazendo e percebendo muitos movimentos. E eu acho que todas nós, mulheres casadas, deveríamos de constelar o casamento e em si o propósito, porque os movimentos que estão acontecendo são surreais. É como se antes os movimentos fossem totalmente. Como é que eu vou explicar? Eles eram tóxicos. E agora são. Eu não sei, os movimentos são tão leves, são tão gentis. É surreal. É surreal. Tava pesado, né? Porque, Nossa! de certa forma, não deixa de ser um contrato espiritual, né? A gente pode estar casado Sim. tanto quanto com o negócio, quanto com o casamento, né? Com a instituição casamento. E é importante a gente olhar. Mas por mais que o casamento é saudável, por mais que a gente acredite que ele é bom, a gente precisa constelar ele. É, Precisa. sim. Eu acredito que também tem muito a ver com as questões dos contratos espirituais também, com a própria igreja, né? Hoje mesmo estava assistindo uma Nossa. astróloga super legal, falando muito sobre isso, assim, quando foi criado a questão do batismo, eu esqueci o ano, mas é muito antigo, né? Essa questão. E qual era o objetivo naquele momento, naquela igreja, naquele cristianismo medieval ali, né? Todas as almas são da igreja, né? E de alguma forma o casamento também acabou sendo uma constituição muito criada a partir disso. Então, o que que eu percebo hoje? É um contrato de submissão. Isso não tem nada a ver com a nossa fé, com a nossa religião. A gente está falando aqui de um nível um pouquinho além, né? Não é todo mundo que consegue, é óbvio, perceber isso, mas vai falar sobre a nossa libertação. Então, dentro do casamento, o que que eu percebo? Um contrato de submissão. Eu tenho que ficar aqui. E não é nem diante do marido, é diante da igreja, né? Então, quando a gente olha para isso através de uma constelação, né, ou simplesmente através de uma mesa que a gente também vai poder liberar esses contratos espirituais, a gente vai perceber, a gente vai fazendo o quê? E eu não vou diminuir a igreja vai continuar ocupando o lugar dela. Eu só vou subir aqui a minha frequência, falar, uau, nós temos aqui o mesmo tamanho, né? Eu posso escolher diferente. É simplesmente a gente poder olhar diferente. Mas é isso, né, Gi? Nem todo mundo está na disposição de ser a entidade dominante na sua própria vida. Cléo, acende essa luz depois aqui para a mamãe, por favor. Ah, não, acho que o controle está aqui, ó. Pode deixar. É verdade. E foi surreal porque eu participando dos 21 dias né, que tá tendo com São Miguel Arcanjo, eu ativava a mesa aqui. E desde esse dia para cá, era só batismo, contratos espirituais, casamento. Eu ri tanto assim, sabe? Porque é surreal, é tanta coisa embaixo, 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 que a gente E não a tem nem Gi, gente, noção. era aquela super católica, apostólica romana, né? Tipo Humana. de tipo. Você também dava aula lá de catequese, Gi? Sim, fui catequista, fui ministra, fui de tudo que vocês imaginam dentro de uma igreja. A amiga da Gi é muito legal essa história, né? Uma aluna nossa também, tipo assim, porque a igreja gera muita culpa, né? Não, não, gente, não é a igreja, mas assim, ser livre gera muita culpa, porque será que eu vou ser uma pessoa boa sem a igreja? Porque a igreja ela coloca em nós ali, tipo, vários limites, e tipo assim, não, eu tô cuidando de você, e é muito gostoso ter alguém cuidando da gente, né? Também espiritualmente. A igreja faz esse papel de pai. E aí ela tava, tipo assim, cheia de culpa, tal, o cara pegou nossas mesas todas, jogou fora, jogou os pêndulos, tipo assim, surtou, né? Aí depois ela contou, isso tá tudo gravado numa aula também, tipo, por isso que eu tô Verdade. contando de novo, que tá, né, ela que contou isso. E aí ela trouxe a consciência que ela chegou lá para se confessar, né, com o padre, aí disse que o padre tirou um pêndulo do bolso, ela quase caiu para trás, quase que o Quando eu padre vi podia aquilo, eu falei, ficar. não, não, É muito foi louco, surreal. né?
Muito Mas sabe o louco. que que eu, Aham. mas sabe o que eu acho mais bonito? Vamos lembrar mais uma coisa: essa briga não é com a igreja, são com as pessoas que elas têm tanta crença, tanto ponto de vista sobre quem elas vão ser sem a igreja. A igreja faz um papel incrível, a igreja é super necessária, a igreja não vai acabar. Ou talvez o que eu percebo que vai acontecer agora é da igreja perder muitos fiéis, porque é isso que a gente está vivendo. Eu não preciso mais. A igreja contribuiu muito com a minha vida até agora, sou muito grata, mas eu aprendi a cuidar de mim. Eu aprendi a ser grande, eu adulteci, eu tenho hoje uma maturidade espiritual, e hoje eu posso ser a líder de mim mesma. Eu posso ir na igreja também, posso ir no candomblé, posso ir na igreja católica, posso ir no kardec, posso ir onde eu quiser, mas aquilo não me controla mais, não me domina mais, entende? Porque, Oi, assim, cada Kelly. mestre vai trazer sobre as suas crenças, e também não tem certo e errado, né? Eu tenho muita crença também, eu coloco muita crença minha em vocês. Vocês estão aqui porque a crença de vocês também ressoa com as minhas, tá? Né? Mas o nosso trabalho aqui é cada vez abrir mais espaço para o novo chegar. Eu tenho um depoimento também. Ah, pode falar. A gente, na minha constelação, né? Foi o medo masculino perverso e apareceu no final a questão da igreja. Ah, é Aí, verdade, cara, é verdade. É. é, aí a minha mãe assistiu a constelação, a Ai, que gente legal. conversou, a gente conversou, e ela tá louca para dar um depoimento maior, porque ela, ela parou de sentir pânico, porque ela tinha Ah, medo, ela caiu uma ficha que ela tinha medo do meu pai, né? Ela tinha uns medos doidos aqui em casa que a gente não entendia por quê. Meu pai não mora com a gente, meus pais são separados. Depois ela falou: ai, minha filha, muito obrigada, né? Eu tô louca para dar um depoimento para a Kézia, estou esperando mais coisas acontecerem, que ela ainda não foi para a rua, porque além do pânico, ficou tão mais leve para mim rezar. nossa, com certeza, gente. E Hoje eu fiquei o que dia eu inteiro falei, aqui. mãe, não é a igreja, são é o lugar que a igreja representa, não é a espiritualidade. E ela não Eu frequenta igreja, falei, é o não. lugar que a nossa ancestralidade também colocou a gente. Porque, na verdade, assim, a gente não escolheu ir para a igreja católica, ser batizado? Não, a nossa ancestralidade colocou a gente ali dentro, né? E a gente, Hum, por honra ancestral, a gente continua dentro dessas religiões. pois é. E aqui, meu telefone está travando um pouco, tá? Acho que é a internet por causa da Lady Gaga. Aqui no Rio tem muita gente. Pronto, travou. Tá travando, é. Tá travando por causa aqui tá o Rio de Janeiro tá Tá lotado, gente. lotada, eu vi os vídeos do metrô, a galera me puxou. Aliás, essa questão da Lady Gaga era outra coisa. A Elivane chegou. A gente estava conversando aqui que você não tinha entrado ainda, mas essa questão da Lady Gaga, eu acho uma coisa assim, é igual a Madonna, todo mundo fala, porque é anticristo, porque, gente, pelo amor das deusas galácticas, vamos ser livres de uma vez por todas, de todos esses demônios, de todos esses pontos de vista, de toda essa forma e estrutura, né? Poxa, como pode melhorar ainda mais, né? O show foi lindo, foi super amoroso, foi uma energia linda. Eu não fui, porque é muita gente, muito tumulto, eu prefiro ficar em casa. Mas assisti o show todo. E a Ai, vou energia da assistir própria hoje. cidade. Eu quero assistir hoje. Maravilhosa, maravilhosa. Sabe o que que eu penso? Eu penso assim, tudo funciona para mim. Vai, anotem esse mantra aí. Tudo funciona para mim. É a gente conseguir receber de tudo, né? Porque assim, as igrejas, assim como pai e mãe, porque a igreja ela é uma extensão da nossa casa, do nosso pai, da nossa mãe, é uma cultura ancestral ser católico, ser bombandista. Gente, tem muita crença também que eu, interessante ponto de vista, eu não curto dentro do kardecismo, dentro do bandismo, tá? Às vezes eu vou assistir algumas palestras de algumas pessoas, eu falo, minha Nossa Senhora Aparecida, coitado desse povo, né? Mas digo sim pro destino e vazo, só com o que é meu. Nem tudo que a gente ouve, nem tudo que eu falo, né? Vocês precisam levar o pé da letra,
né? Eu também, como eu falei para vocês, eu também tenho as minhas crenças, né? E estou trabalhando e tratando ela, não sou perfeita. Mas a gente tem que ter esse senso, esse filtro. Poxa, isso aqui não faz sentido para mim, mas eu vou olhar, porque se me tocou, o que que eu percebo? Às vezes, quando eu ouço alguma coisa, igual da Lady Gaga, eu vi um monte de página falando que abre um portal do inferno. Eu falei, que portal do inferno, gente? Puta que pariu. Tipo assim, acho que o inferno é a gente ter esse tipo de crença de que o inferno existe. Sempre existiram guerras, sempre existiram, sabe, pandemias, vírus, nossa, tipo, igual a gente viveu a própria pandemia. Existiram outras pandemias que morreram muito mais gente, muito mais pessoas do que o Covid. É que hoje a gente, com a informação, com a internet, a gente consegue, assim, é, aglomerar mais, assim, a gente ouve mais o que está acontecendo, mas naquela época a gente não tinha essa informação tão ali pronta, né? Mas se a gente para pensar, é, os grupos estão aparecendo mais, né, com as redes sociais, tal, mas, tipo, a gente conseguir receber de tudo. Eu acho que essa é a comunhão é o código que a gente tem que buscar aqui, tá bom? Vamos começar, então, com a constelação da Elivânia? Eu me alinho com o universo, me alinho com a humanidade, me alinho com o céu, me alinho com a terra, me alinho com o universo, me alinho com a humanidade, me alinho com o céu, me alinho com a terra. É muito engraçado, né? Me alinho com o universo, me alinho com a humanidade, me alinho comigo, me alinho com o céu e com a terra. Tô indo ver o Raul essa semana, né? Coração, tá. E aí meu pai me ligou. E eu falei, nossa, gente, e agora? Como é que eu vou falar pro meu pai? Meu pai me fez prometer que eu não ia para o Mato Grosso. Mas não, parece uma criança de 5 anos de idade. Aí, quando foi ontem, o Raul teve meio que febre e tal, não estava muito legal, né? E eu falei, gente, aí me veio, tipo, um insight, assim, perfeito, né? Vou mentir pro meu pai, tipo assim, no sentido, assim... e nem foi uma mentira, na verdade. Aí meu pai me ligou, falei, pai, preciso te contar uma coisa. Ele falou, o quê? Eu falei assim, eu tô indo ver o Raul. Falei, o Raul não tá bem, dei uma aumentadinha ali, né? Tipo, o Raul tá com febre, eu vou ver o Raul. E eu quero muito que o senhor abençoe o meu movimento, né? A gente tem que entender uma coisa, eu tomo as bênçãos do meu pai, né? Para poder fazer esse movimento que é importante para mim, para o Raul. Mas mesmo que meu pai não dê as bênçãos, eu tomo as bênçãos, porque entenda uma coisa, as bênçãos vai além do pai e da mãe, as bênçãos vêm de Deus, a vida vai além do pai e da mãe. Mas assim, eu como uma empoderadora, né? Eu gosto, tipo, de. Ele queria. Não, a febre foi perfeito, cara. A febre foi a desculpa perfeita, assim, porque eu não tinha pensado nisso, assim, né? E, aliás, a gente não pode brincar com saúde também, né? Eu não curto, né? Mas, tipo, aí eu falei, pai, o Raul, né, já faz tempo que ele tá pedindo para eu ir, eu também tô precisando ir, eu preciso ir ver o Raul, ver como é que ele tá morando. Faz 4 meses que eu não vejo meu filho, né? Eu falei, ele não tá, ele tá com febre. Ele perdeu o documento que eu tenho que ir lá também para poder assinar um documento para ele vir em julho, tal, porque ele não viaja sem a minha sem a minha permissão. Porque nos documentos do Raul não tem o pai biológico. Nos documentos do Raul só tem o meu nome e do Micael. A gente vai começar a mexer nisso agora. O pai vai mexer nisso agora, o pai biológico, né? Então o Raul tá lá, tipo, dentro da justiça, ele tá totalmente legal, né? Morando com a família que não responde judicialmente por ele, assim, né? E eu tenho que ir lá para poder assinar esse documento de autorização, porque eles perderam o documento. Então, muito engraçado, porque, tipo, eu não queria ir, mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas passando por debaixo disso. E olhando para a Elivane, conectando isso com a Elivane hoje ela mora com a sogra e com o pai, né? Ela cuida da sogra e do pai, entende? Então, e a gente vai constelar propósito de novo. A gente vai olhar para essa energia de novo. Mas chega um momento, Elivane, que é sobre isso, é sobre enfrentar essas crenças da família, do nosso sistema, né? Mas eu entendo que eu que sou aquariana, que tipo que tenho tudo isso, que tô aqui no lugar da professora, eu tava assim, gente, como é que eu ainda falei pro meu irmão, não conta pro meu pai, eu comprei a passagem, mas não conta pro meu pai que eu vou,
porque eu preciso me organizar aqui. Meu pai é muito preocupado, manda muito ataque psíquico, e passei mal ontem depois que falei com meu pai, minha frequência baixou, porque é a preocupação dele, tudo de ruim que aconteceu com ele no Mato Grosso, ele acaba projetando isso de alguma forma em nós, como se isso fosse acontecer. E existe uma tendência disso acontecer se a gente não está aqui. Opa, hoje eu estou no presente. Vai, bate no seu timo. Eu olho para o presente. Eu levo os meus ancestrais para o futuro. Hoje ir para o Mato Grosso, hoje estar lá daqui a pouco, né? Como pode melhorar? Tive crise me deu ansiedade ontem. Fazia tempos que eu não tinha aquela coisa, né? Mas olha para vocês verem como é que enfrentar essa opinião diferente, essa estrutura energética diferente, não é fácil. Só que a gente também não adultece se a gente não enfrenta tudo isso. Entende, Elivane? Né? É muito, a gente é um clã. E esse clã que a gente vive é muito importante para nós. Essas limitações, essas caixinhas que a gente fala que a gente odeia estar, essas caixinhas, elas são muito importantes de alguma forma, porque é o útero da mãe, é a barreira que a sua ancestralidade dá. Olha, Livane, você só vai até aqui. E geralmente a gente fica, e é confortável, por mais que eu falo, poxa, eu quero prosperar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, eu quero que vocês, como adulto, a gente tem que olhar para esse desconforto que gera tudo isso. Mas lembra que eu trabalho com a consciência também trabalha para mim? Então, eu fui percebendo o momento certo de fazer esse movimento, a hora que eu ia ter energia para poder, inclusive, passar pelas catarses que esses movimentos me trariam. Porque é óbvio que tem uma parte de mim que está morrendo, que morre de medo. É óbvio que tem uma parte de mim que comprou, que Mato Grosso desgraçou a nossa família, entende? Assim, que tipo isso aconteceu com os meus ancestrais e o medo de que isso se repita comigo, com meu filho. Mas ao mesmo tempo, eu posso paralisar, porque o medo, ele paralisa a gente. As crenças, os contratos espirituais são paralisantes. E como que eu saio disso? Enfrentando esse medo, essas crenças e toda essa movimentação energética que isso vai trazer. Então, o que que eu estou fazendo já desde que eu comprei a passagem? Eu só consegui comprar a passagem, não era o dinheiro. O dinheiro veio. Por um tempo, a gente não cria o dinheiro porque a justificativa do dinheiro é perfeito para eu não falar, eu continuo sendo criança infantil aqui, não é verdade? Ah, a culpa é do dinheiro. Mentira, a culpa nunca é do dinheiro. É o lugar aonde eu ainda, por honra ancestral, por medos que foram implantados em nós, a gente quer continuar, a gente continua pequena, a gente é mais seguro a gente continuar aqui pequeno, dentro da igreja, dentro do clã. Eu estou pagando um preço muito alto. Eu estou correndo risco, né? De tipo de enfrentar tudo isso e de repente também não dá certo, mas tipo estar na vida é um grande risco. Crescer exige de nós grandes riscos, né? Nem sempre a gente. Eu vi um cara agora, antes de entrar na aula também, um puta do empreendedor, é o Guto Galamba. Eu gosto muito de seguir ele, que ele é hoje dentro do marketing digital. Ele é muito fodido e ele vende emagrecimento, né? Inclusive, assistir às aulas dele ajuda a gente a emagrecer. Eu sempre sugiro para os meus alunos de emagrecimento, Guto Galamba. Mas hoje eu assisto ele também por estratégia. E eu achei muito legal porque ele foi para Dubai, de Dubai ele ia para a China porque ele tinha contratos milionários para poder assinar. Ele ia para uma feira internacional na China muito fodida. E ele teve bebê agora. E aí o post ele está escrito assim, acho que é o último post que ele colocou lá, ele escreve assim, eu falhei. Ele tinha um planejamento que ele volta para casa uma semana antes porque ele não aguentou a saudade, os contratos espirituais, os implantes que a gente tem sobre ser pai, sobre ser mãe. E eu achei muito legal que por mais bonitinho que ai, o bebê, porque ele tem que estar em casa, o cara já é realmente multimilionário, biriri, bororó, mas como é que muda o padrão? É um cara que fala de alta performance, ele traz essa consciência. Eu falhei. Uma outra coisa importante também quando a gente olha para sucesso e propósito. Dá para eu me comparar com uma pessoa que não tem filhos? Não dá.
Então, uma pessoa que de repente não tem relacionamento, quando eu olho, por exemplo, alguns dos meus mentores, por isso que eu dei uma desencanada um pouco do Axis, porque muita da galera que eu seguia era galera que, tipo assim, não tinha família, ou estava realmente separado, não tinha filhos. Então, é muito mais fácil a gente prosperar quando a gente não tem, né? Vou mandar um vídeo para vocês depois, né? Que expressa muito bem sobre isso. A mulher, tá? A mulher e o cara. Eles são, acho que, africanos ali, aqueles atletas de corrida, né? Os africanos, eles são a potência de corrida e de um monte de coisa, né? Junto. Aí a mulher dá os filhos para o cara correr com os filhos no colo. E ela faz a corrida sem os filhos. É óbvio que ela vence. Deu para entender a analogia? Né? Porque a gente que fica, quando a gente está dentro de um sistema, tendo que cuidar dos pais, igual a Elivane, e das crianças, que ela também tem criança pequena, eu tenho os meus filhos, né? 3. Então, assim, não dá para comparar a minha corrida com uma pessoa que não tem filhos e com uma pessoa, tipo, é óbvio que se eu tivesse hoje dentro da minha casa 2 idosos, a minha energia seria outra, entende isso, Elivane? Então, a gente não pode descartar que realmente, assim, você está dentro de uma corrida aí, olhando para o seu propósito, mas existem hoje muitas coisas que não são definitivas. Daqui a pouco seu pai vai embora, sua sogra vai embora, seus filhos vão crescer e vão embora. E aí você tem que estar preparada para chegar também à sua vez. Dá para entender isso? A gente não pode usar filho e família como muleta, mas é óbvio que a nossa corrida ela é diferente. E a gente tem que ser muito gentil. As minhas amigas sempre falaram, Kézia, não se cobre tanto, você tem 3 bebês. Porque eu me cobrava. Eu quero performar, eu quero ter sucesso. O sucesso, ele chega na hora certa pra gente. Não Kézia, adianta, não adianta a gente ter sucesso com os nossos filhos também doentes, entende? Pode falar, Gi. sabe o que que eu percebi também? Você tá certíssima nessa questão, né? Da gente, não adianta a gente querer seguir quem não é mãe, quem não tem família, quem não tem marido. E também o que é prioridade hoje na minha vida. Exemplo, eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, que a filha dela já cresceu, já tá grande, já tá adulta, ela tá vivendo novamente um casamento como se fosse um namoro. Só que eu tenho as minhas filhas pequenas, então o que é prioridade para mim na minha vida agora, né? A gente precisa ter esse cuidado também. Total, total. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa comparação. Posso ter todos os amigos, de todos, lembra da comunhão? Mas nós temos que ter uma generosidade infinita com a gente mesmo, com cada processo. Hoje mesmo eu estava aqui limpando a casa, acordei, falei, essa semana vai ser corrida, deixa eu deixar tudo organizado para a semana. E me veio assim, e eu estava ouvindo uma aula de astrologia e ela falando muito sobre quem tem ascendente em câncer, tipo assim, Lua em câncer, ascendente em Júpiter vai entrar em câncer. Então a gente vai ficar muito fértil. Olha para onde você tem câncer no seu mapa astral, né? E como eu tenho um ascendente em câncer, ela tá falando muito sobre assim, a possibilidade de ter um novo bebê. E eu tô brincando muito com a Cleo com essa coisa assim, né? Eu vi um vídeo de uma mulher que, tipo, laqueada, que engravidou 47 anos, e gente, meus peitos estão tão inchados. Mas sabe aquela dor de quando. Eu falei, cara, aí a Cleo falou assim, mas é impossível você engravidar, porque você não tem nenhum tipo de relação com meu pai. Aí eu olhei pra cara dela, porque a criança tem essa fantasia, assim, de que a mãe não faz sexo, né? Ai, gente, eu falei, eu tenho sim. Tipo, né? Aí, e ela tá ali assimilando essa coisa. Então, ó, quem tem câncer em alguma casa e algum planeta, Júpiter é um planeta que expande. Então, a partir do mês que vem, vai expandir essa área da sua vida e a gente tem uma tendência aí, a fertilidade em várias áreas da nossa vida. Vai fertilizar, porque câncer fala sobre família, sobre fertilidade, né? E, inclusive, a possibilidade de engravidar mesmo, né? Então, tipo, veremos muitas grávidas a partir de junho, né? Achei sensacional. Mas, então, onde eu quero chegar para a gente começar a constelação da Elivane? A gente já começou, né, Elivane, sua constelação. Mas eu estava aqui arrumando tudo e ouvindo essa palestra, e eu falei, gente, eu ia amar ser mãe agora, né? Eu ia amar, cara, ser mãe. E aí me veio assim, o quanto eu nasci para ser mãe.
Não, tipo, amar ser mãe de novo, entende? Assim, mãe de um bebê e tal. A Cléo me lembrou, você é mãe? Eu sei que eu sou mãe, querida. Eu falei, mas eu nasci para ser mãe. Gente, essa é a cura, cara. Essa é a cura. Porque a maternidade sempre foi tão doloroso para mim, assim como foi para as minhas ancestrais, né? Então, é sobre isso, assim. É, a gente precisa fazer as pazes com essa mãe dentro de nós. Primeiro com a filha e depois com a mãe, tá bom? A gente já está em véspera de Dia das Mães, né? Porque não só a questão de gerar filhos, mas gerar projetos e ter esse carinho, esse cuidado com os nossos projetos, entende? Combinado? Porque é o que está todo mundo buscando, esse colo e essa mãe. É óbvio que a gente tem que entender que a gente não é mãe de aluno, né? Não ficar nesse lugar preso, mas entender que eu posso ser mais gentil, mais amorosa, que é uma grande habilidade que todas nós mulheres temos. E é diferente do amor do pai, sim. Não que seja melhor, não é melhor do que o amor do pai. Você entende? Mas o amor da mãe, ele é extremamente necessário, principalmente até os 7 anos de idade para a criança. Principalmente. A criança que cresce com a ausência da mãe, então não se cobrem. Quem tem criança aí pequena, né? Tipo essa auto performance. A gente tem que estar com o olho no gato ou no peixe, não é assim que fala? É assim que é a expressão? Né? Mas não é a gente se acomodar na maternidade. A maternidade, ela é passageira, os filhos vão crescer, vão embora, vão para o mundo e a gente tem que estar prontas para na hora que chegar esse momento da gente bater nossas asas, a gente está preparada e não ficar acomodado. O que que acontece hoje com muitas mulheres? Os filhos crescem, vão embora, elas entram numa depressão fudidaça. E eu tive essa depressão e é horrorosa. E olha que eu ainda ficou 2 filhos aqui, né, gente? Pelo amor das deusas galácticas, né? Mas eu acho que, assim, reconhecer o óbvio. Coloca aí, reconhecer o óbvio. Mas reconhecer de verdade, ter a congruência com o óbvio. Cara, eu descobri que eu amo ser mulher. Eu descobri que eu nasci para ser mãe. Eu descobri que, tipo assim, que uau, quando eu tô cuidando da minha casa, eu tô cuidando do meu interno. Né? Na hora que eu arrumo a minha casa, o Miquel quer ajuda. Eu falei, não, me deixa arrumar a casa aqui, me deixa. Eu gosto. Eu falei, eu tô me organizando por dentro aqui, entende? Lavei banheiro e tal. Eu adoro esse cheirinho de que boa na mão. Mas, tipo assim, a vassoura é o primeiro instrumento de cura da mulher, as bruxas. Não é à toa. Cadê a vassoura? Mandando os medos embora, colocando ordem nessa casa. Combinado, meus amores? Então, a gente vai olhar para o propósito de novo, mas não de um espaço de esquizofrenia, de cobrança, de desespero. Por favor, não se comparem. A Elivane tem um marido super gentil, próspero, que provê, que ajuda, mas eu tenho certeza do potencial que ela tem, como, assim como a Gi, o do potencial de cura, de fazer coisas incríveis aqui, tipo como curadora também, como não sei qual que é o caminho que ela vai seguir, né? Qual é, Elivane? É terapia? Ou você vê um outro alvo aí? Não, é terapia mesmo. Eu Ah, com comecei com barra certeza. de axis, né? Tem uns cursos. E Isso, aí, que legal. E conversando com meu pai ontem de um espaço de generosidade, ele me entendeu. Era isso que eu queria falar para vocês, tá? Por mais que ele seja rústico, às vezes chulo, né, assim, rústico, rígido, ele entendeu, cara, e foi um alívio, porque poderia ter escondido, ter mentido, ficar naquela energia brigando, mas é muito importante que a gente entenda os movimentos, né? E para mim faz muito sentido. É óbvio que eu ia fazer o movimento sem ele aceitar o movimento, estava pronta. Mas quando eu entendo o meu movimento, que não é de um espaço da criança, que não é de um espaço para provar, e sim para criar, o outro vai entender. Então, às vezes, assim, vocês têm medo de encontrar com o propósito de vocês e do barulho que esse propósito vai trazer na vida das pessoas que estão ao seu redor. Mas entenda que o seu propósito cura você e cura muita gente. Tá bom? Então, Elivane, escolhe para mim o número 1. agir. Legal. Número 2.
A Leonilda. A Leonida está sendo a nossa atriz principal da Rede Globo de Constelações. Jesus, eu nem entro, já estou desacoplado, estou fora, Ela sentindo tudo chegou aqui. agora aqui no grupo, né? Bem-vindo, já chegou chegando. Ela e a Cília, eu vou montar o troféuzinho da Rede Globo de Constelações. Tem umas aqui que, tipo assim, entrou, já está dentro do campo, né? Eu adoro. Recebam o presente, né? Espera aí só um pouquinho, Livane, deixa eu me organizar aqui. Tá. Ah, número 3. A Graziella. Número 4. A Jeane. Hoje a gente só tem uma G aqui, a Giane com Y. Número 5 A Shirley. e número 6. A Sara Maria. Sara, ok. Então vamos lá, Gi, a Leonida, a Gra, a Jeane, a Cirlei e a Sara, combinado? Quem ainda não entrou não está no campo, vou pedir para fechar a câmera, inclusive a Elivane também, para ninguém te chamar, porque a gente confunde o representante com o ator principal. É igual você tá no, tipo assim, você tá ali, tipo, o Cauã Raymond e o dublê do Cauã Raymond. Você vai olhar para quem? O Cauã Raymond, né, gente? Não tem jeito, né? Então vamos respirando fundo em cada personagem. Ai, eu quero mais uma pessoa. Quem pode ser o número 7? Branca, você pode ser o número 7? A Andréia também, a Branca. Vamos lá. Faz tempo que você não participa, né, Branca? Vamos botar a Branca aqui. Tá. Pergunta besta, Cleo. Eu tinha uma amiga que chamava Branca. Era Branca e Brisa. Ai, adorava os nomes dela. Branca e Brisa. Então, respira. Andréia, entra também, que eu senti de colocar mais um elemento aqui. Eu quero, já estou até testando aqui para ver, interessante ponto de vista onde está o problema. Então, entra, respira todo mundo. Eu quero saber como é que é esse lugar para agir e para onde ela olha. E depois quero ouvir a Branca. A princípio, eu comecei a fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo. Uhum. Quero fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo. Hum. Eu não queria dar atenção para cá e eu queria resolver tudo e ajudar todos. Uhum. Uhum. E eu Na verdade, o não consigo propósito. olhar para ninguém. Eu não... Então, fala para o campo: o meu propósito é ajudar todo mundo. Ai, que pesado. Uhum. Hum. Ah. Agir representa o propósito, Elivane. Isso é muito legal, assim. O que que o propósito entende como propósito? Então, você está tendo muito sucesso, né, dona Elivane? Resolvendo o problema de todo mundo. Mas é pesado. A Leonida me chama atenção um pouco. Uhum. Fala Eu para quero ela, ficar. está na hora de você focar.
Está na hora de você focar. A gente pode ter sucesso em tudo. A gente pode ter sucesso em tudo. Mas eu sinto que tá Sentei. pesado do jeito que tá. Eu sinto que tá bem pesado do jeito que tá. Eu não E consigo ter foco. a gente tá precisando de foco. A gente tá precisando de foco. Vamos focar? Uhum. Andréia, o lugar que você estava, deixa eu só, como que é? Só me dá um ponto de vista e eu vou trocar você de papel. Como que é esse lugar? Eu tô bem. Alguém te chama atenção? Eu olhei um pouco para a Giane no começo, só que de repente ela ficou longe. Ela estava mais perto, sabe? Aham, acho que Ela sim. foi se Faz distanciando sentido. assim. E daí eu olhei um pouco mais para a Cirlei. Depois que ela se distanciou, eu olhei um pouco mais para a Cirlei. Tá bom. Agora eu vou pedir para você dar um passo para trás, você vai representar uma outra energia, tá bom? Tá. Como é que é esse lugar, Cirlei? Aqui tá legal, mas a Gisele quer abraçar o mundo, né? Tá Sim. doida, Uhum. enlouquecida, vai te matar, mulher. Uhum. Experimenta falar para a Gisele, de mim eu dou conta. De mim eu dou conta. Eu não sou o seu propósito. Eu não sou o seu propósito. E eu não Mas preciso de precisa babá. de mim. Eu não preciso de babá. De mim eu dou conta. De mim eu dou conta. Fica quieta. Como que a Gisele ouve isso? Com esse se aquieta, eu fui pro meu lugar. Uhum. Mas ela precisa de mim. Uhum. Um pouquinho, mas Mas precisa. não assim elétrica, né? No seu tempo, calma. Vai chegar. Uhum. Uau. Foi Experimenta bom. falar para ela, Agora está foi na bom. hora. Experimenta falar para ela, eu já estou indo embora. Eu já estou indo embora. Não preciso de muita coisa mais. Não preciso de muita coisa mais. Está na hora de você focar no essencial, no que importa. Está na hora de você focar no essencial, no que importa. Eu já estou indo embora. Eu já estou indo embora. Ah, E eu te libero. E eu te libero. E você também, por favor. E você também, por favor. A não ser que o seu propósito seja cuidar dos mortos. A não ser que seu propósito seja cuidar dos mortos. Esse é seu pai, viu, Elivane? Eu? Não, você é o pai da Elivane, é. Ah, Respira. Eu imaginei. Aham. Ah lá, e uau. olha que interessante, ó, a Maria Leonida é você. Ela falou, me aliviou. Foi o que ela escreveu ali, né, Maria? Como é que Nossa, tá uma aí? dor na cabeça aqui, eu parecia que ia arrebentar, eu só queria dormir para dar conta de aguentar todo esse fardo. E aliviou, olha, 90%. E experimenta, como é que é olhar para a Cirlei? Olhar para ela me dá dor no estômago e dor de cabeça. Mal-estar. Fala Mas para foi na ela. hora, olhar para ela veio um fardo de novo na cabeça. Está difícil deixar você ir, papai. Está difícil deixar você ir, papai. É Tem mais difícil coisa para para mim falar ainda. me despedir de você. É difícil para mim me despedir de você.
O que que você sente de falar? Tem muita coisa para vomitar. Começou a dar aquele mal-estar no estômago aqui. Mas está pesado para mim. Mas está pesado para mim. Cuidar de você está pesado para mim. Cuidar de você está pesado para mim. Você me exige muito tempo Você me exige muito tempo e muita energia. e muita energia. Eu sei que você nunca me cobrou nada. Eu sei que você nunca me cobrou nada. Eu faço por amor, Eu faço por amor. mas está pesado para mim. Mas está pesado para mim. Está na hora de eu deixar você ir embora. Está na hora de eu deixar você ir embora. Parece que ela quer morrer junto em vez de soltar. Sim, aham. É difícil para ela soltar o pai. Só que é Eu muita sinto energia, certinho, ela ela não... prefere morrer em junto. Hã? Eu sinto que ela prefere morrer em junto do que soltar ele. Sim. E não é à toa que a senhorita está nesse lugar também, né? Bonitinha. Ah, peraí, deixa eu pensar aqui. Tem muita vontade de chorar. Sim, deixa sair. A Branca olha para quem? Como que é esse lugar, Branca? Agora eu tô olhando para a Leonilda, mas antes eu olhava para a Cirlei. Ela me incomoda, Cirlei. Quando a Sim, Leonilda, sim. quando você perguntou, deixa ela aí, alguma coisa assim, eu falei, já vai tarde. Aham, você é o sucesso. Hum, Entende, ô dona uhum. Elivane? A Branca é o sucesso, já vai tarde. Assim, gente, não é que a gente ficar rezando para o nosso pai morrer e, né, a gente matar nosso pai, assassinar pai e mãe, não é isso, por favor. É só a gente soltar, deixar com que eles façam o movimento deles. Porque isso é natural, o que acontece com os nossos pais hoje é natural. A gente vai crescer, a gente vai. E tal. Não é natural quando é uma morte precoce, né? Mas uma pessoa que já de idade, né? Tanto que quando ela foi falando, foi ficando mais leve, tipo liberando, foi aliviando. Que você olha para a Andréia, Branca? Como que tá? Não, pode falar como que você olha para a Andréia. Não me chama muita atenção, não. Para mim, ela fica até Aham, meio escurinha e tal. sim. É a É. sua profissão, ô Elivane. A Andréia é a sua profissão. Como que é esse lugar aí, Andréia? A terapeuta, a profissão de terapeuta? É bem ruim. Tô Bem, o com quê? sono ruim. Eu tô com sono, cansada, quero ficar só Não de olho tem fechado. energia. Ninguém olha para ninguém. Fala aí pro campo, ninguém olha para mim. Ninguém olha para mim. Kézia, Sim, eu olho para a Andrea agora, mas ela precisa se resolver isso aí, porque eu tô saindo fora. Eu não faço mais parte do campo. é que agora tem que pegar o seu foco do propósito, olhar para lá. Fala para a Andréia, eu estou aqui e eu Eu, olho para es- você. eu estou aqui e eu olho para você. E agora Mas olha a lá para gente Maria. Não é para Maria que você tem que xingar, não é a Andréia, não. Olha lá para Maria. Fala, se você não olhar para ela de verdade, eu e ela se vamos embora. você não olhar para ela de verdade, com o coração, eu e ela estamos indo embora. Chega, Foco em você foco em você e no negócio. e no seu negócio. Se despeça do seu pai. Se despeça do seu pai, ele já te deu tudo. Ele te deu tudo. Despeça dele. Como que a Cirlei se sente? Tranquilo. Uhum. Fala lá para Maria, está na minha hora. Está na minha hora. Leonilda, Eu já fiz muito. eu já fiz muito. Sou muito grato por tudo que eu recebi da vida. Sou muito grato por tudo que eu recebi da vida.
Você não precisa vir atrás de mim. Você não precisa vir atrás de mim. O seu lugar é aqui, Seu lugar é aqui, sendo a extensão sendo a extensão de tudo que eu comecei. de tudo que eu comecei. Eu te libero Eu te libero e peço para que você me libere. e peço para que você me libere. Só estou aqui ainda Só estou aqui ainda porque você não cresce. porque você não cresce, Mas está ficando pesado para mim. mas está ficando pesado para mim. Eu já te dei tudo. Eu já te dei tudo. Agora basta. Agora basta. Agora é com você. Agora é com você. A Maria ouve isso? Ouve Kézia, com eu me muita dor. arrepiei inteira e eu senti muita força. Muita, muita Uhum, força. uhum. Te Eu tô me libero, minha posse, filha. tô me posse. Uhum. Como que a Maria se sente? Com muita dor eu ouço, mas é muita vontade de chorar para começar a viver, me levantar, mas eu comecei a sentir a vontade de me levantar e começar a viver. Uhum. Então, olha para a Gi, olha lá para a Andréia e fala para elas: eu vejo vocês. Eu vejo vocês. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. Eu estava seguindo meu pai na morte. Eu estava seguindo meu pai na morte. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. E no meu tempo, E no meu tempo, eu chego. eu chego. Nossa, no meio vem aqueles arrotos assim, tá saindo tudo que tinha que Uhum. falar. Uhum. Como que a Andréia se sente? Deu uma melhorada, assim, eu estava com muito peso na costa e deu uma acalmada, aliviou bem esse peso. E quando eu olhava para a Gi, ela estava bem embaçada, sabe? A luz que está atrás dela deixava ela muito embaçada. E conforme a Leonida foi falando e a Cirlei foi falando, ela foi brilhando mais do que a luz, sabe? Ela está mais nítida para mim. Sim, você começa a ver uma luz no fim do túnel aí, né? Você começa a existir. Veja, para quem você olha desse lugar? A Giane me chama um pouco de atenção, mas eu Uhum. queria ela mais perto, eu vejo ela muito longe. Experimenta falar para ela, nós precisamos fazer as pazes. Giane, nós precisamos fazer as pazes, Precisamos de equilíbrio. precisamos de equilíbrio. Eu senti uma tontura. Sim. Fala para ela, me permita chegar mais perto. Me permita chegar mais perto. Eu não vou roubar o seu lugar. Eu não vou roubar o seu lugar. Tem lugar para nós duas. Tem lugar para nós duas. E quando eu chegar, E quando eu chegar, vai ficar mais divertido para você também. vai ficar mais divertido para você também. A Jeane, ouve? Eu ouço, Como mas que eu é não esse queria lugar? nem conversar. Ah, tá. É o Eu não queria casamento. nem tirar o meu microfone. Eu tô caindo aqui pro lado esquerdo e eu tô me segurando. Ó o E eu não casamento quero indo rir para a água ninguém. abaixo. Olha, Ivane, ó o casamento.
Não, é sério, eu não consigo. Eu já falei isso para ela. Ela vai tomar um chifre se ela não der um jeito de olhar para a vida dela, de se restaurar. Estômago Eu enjoado. participei. Eu participei da outra constelação dela e já tinha essa energia muito forte. Olha o casamento por um fio aí. Você tá vendo, Elivane? Maria, como é que você se sente vendo a Jeane daquele jeito lá? Era como se eu nem soubesse disso, agora me assustou saber disso. Aham. Eu nem sabia que eu era casada. Eu Nossa, achei que tô eu me tinha. arrepiando toda. Eu nem sabia que eu tinha um marido, eu achei que fosse um Meu pai. dever era só o pai e babá da outra lá, mas não tinha nada com o marido. Mas ela fica achando que ela é pai do pai dela, tentando salvar o pai dela, e ela põe o marido no lugar de pai, entende? Marido? Que marido? É. Ei, ai, 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 ai. É Tudo peia embaçado. atrás de peia. Quem odeia constelação, põe o dedo aqui com a panelinha de pressão, já vai, veja. É assim, amor e ódio as constelações, né? Mas é o raio-x do nosso sistema, tá bom? Maria, olha para a Jeane e fala, agora eu tomo consciência Agora eu tomo consciência que eu estava sendo a sua filha que eu estava sendo sua filha e exigindo muito de você. e exigindo muito de você E acabar te perdendo. e acabar te perdendo. Em algum momento poderia até ser um alívio, Em algum momento até poderia ser um alívio. É como se acabar eu não com me você interessasse. Acabar com você é tudo que eu preciso é tudo que eu preciso para poder ir embora mais rápido com o meu papai. para poder ir embora mais rápido com meu papai. Seria Ela já mais se fácil para despediu, na mim. verdade. Sim, seria mais Seria fácil mais para mim fácil para mim. destruir com tudo. Seria mais fácil para mim Destruir com tudo. destruir com tudo. Porque entende uma coisa, por que que a gente destrói casamento, propósito, família, tudo, tudo, tudo isso, tá bom? Por quê? Porque fica mais leve para eu morrer, entende? Porque, tipo assim, eu sabendo que eu tenho filho, que eu tenho marido, eu sabendo que eu tenho. E por que que às vezes a gente toma um chifre? Para trazer a gente para a vida. Por que que às vezes o meu filho fica doente? Para poder trazer a gente para a vida. Doença é para ajustar, segurar a gente na vida, não é para matar você mais rápido. Pelo contrário, né? É que aí você lembra que você tem um corpo, que você tem um casamento. Eu lembro quando eu tomei um chifre, eu cheguei para comprar lingerie. Eu falava, caraca, eu lá comprando umas camisolas mais bonitas, tal, depois de um tempo, óbvio, né? Mas eu falava, cara, que loucura, né? Essa coisa de dormir com a camiseta do Piu Piu, do Pernalonga, né? Do Tio Patinhas. Tipo assim, é muito broxante. Calcinha bege, né, gente? Aquela cirola. É, então é sobre isso, assim, a gente realmente é pesado para quem está morrendo, porque assim, o casamento segura a gente na vida, os filhos seguram a gente na vida, o cliente segura a gente na vida. Então, eu vou me desfazendo de tudo porque é mais fácil de eu fazer aquilo que, interessante ponto de vista, a minha criança está pedindo. A cara da Jeane. Olha a cara do seu casamento, Elivane. Ela já se despediu faz tempo de tudo isso aqui. Parece que é melhor estar lá sendo. A hora que você disse, eu tomo consciência, eu só pensei, mentira. Coitado, tipo, coitada, né? Aí você disse, é mais fácil deixar eu. Aham, Aham, ufa, me libere, né? Por favor, me libere. tá muito ruim aqui, viu? Uhum. É, hum, Mas Tô eu até olha, sigo dormente. Meus olha a cara braços do estão sucesso. dormentes. Sucesso está na morte, né? Eu preciso de alguém para entrar no campo. Quem pode entrar? Eu, Quem pode? Ah, sabia.
É o palco a toda obra. Vamos lá, entra no campo aí. Não, e vai ser ótimo para você esse lugar. Entra no campo aí. Já cheguei, sabe nem o que está acontecendo, já chegou chegando. Eu quero entrar no campo. A gente está cancelando o propósito, Giane. Já entra no campo falando assim para o campo inteiro: eu estou no controle. Eu estou no controle. Quem manda nessa porra toda sou eu. Quem manda nessa porra toda sou eu. Já cheguei mandando aqui. É isso aí. Essa é a Jeane, né? Para quem conhece a Jeane, ela não ia chegar diferente da constelação, né? Como quer Eu dizer dou na, isso, eu dou Jeane? na tua cara. Olha lá. Nem eu. Tu Adoro. nem tá sabendo, já vem bancando aqui, mas te dou um laço. Já, eu que mando. Aham, vou te Independente da mostrar. hora que eu chegar. Vou te Gente, mostrar quem manda. olha só. Eu entrei aqui agora para olhar as mensagens. Eu acabei esquecendo que ia ter a constelação. Aí, quando eu entrei, eu falei: já começou, tem 1 hora, mas eu vou entrar assim mesmo. Já nessa ideia. Não entrei. Pode sair. Adorei. Não deu Adorei. nem tempo de desligar a câmera, porque normalmente eu entro e desligo. Nem deu tempo. Nem deu tempo, ó, já chegou chegando. E era essa energia que eu queria mesmo. Adorei a Giane. Aham. Eu já quero que ela saia. Não vou sair. Claro, não, imagina, se não. Só me vem assim, ó. Trouxe uma energia de vida aí. Aham. A Maria trouxe uma energia de Sabe vida. que me veio Assim, aqui? Tu também não soube se ah, resolver com ela, né? Por isso que você não quer que ela chegue. Essa fala é para Cirlei. Tu também fica quieta. Ah, claro. Imagina, você também não sabe se resolver comigo, eu tenho que ficar quieta. Eu e a Giana temos que ficar quieta. Não conseguiu se resolver com a gente e quer que a gente fique quieta. Sai é isso fora. aí. É... Shirley, olha lá para a Jeane, fala para ela, sinto muito. Jeane, sinto muito. Tá muito longe. Sim, talvez eu tenha falhado com você, Talvez eu tenha falhado com você, mas eu não posso fazer nada. mas eu não posso fazer nada. O adulto aqui sou eu. O adulto aqui sou eu. Eu fiz o que eu precisei fazer, Eu fiz o que eu precisei fazer, com a consciência que eu tinha naquele momento. com a consciência que eu tinha naquele momento. Mas está na hora de você crescer, minha filha. Mas está na hora de você crescer, minha filha. Eu não posso te dar mais nada. Eu não posso te dar mais nada. Você pode fazer a birra que quiser. Você pode fazer a birra que quiser. Eu não posso te dar mais nada. Eu não posso te dar mais nada. Eu estou indo Eu estou indo. e você não vai. E você não vai. Você tem muito o que fazer aqui ainda. Você tem muito o que fazer aqui ainda. Eu não preciso de você para nada. Eu não preciso de você para nada. Eu sou grande. Eu sou grande. Os seus filhos precisam de você. Os seus filhos precisam de você. O seu marido precisa de você. Seu marido precisa de você. E tem um monte de gente que requer da sua energia. Tem um monte de gente que requer da sua energia. Para mim, Para mim, você não pode fazer mais nada. você não pode fazer mais nada. Me deixe ir embora. Me deixe ir embora. A Giane escuta isso?
Eu escuto, mas me dá vontade de rir. Uhum. É que você tá querendo seguir o papai na morte, entendeu? Veja se alguém te chama atenção, Jeane. A Jeane significa a criança interior da Elivane, tá? É Queiroz? Isso, é a criança interior. A Gisele me chama atenção. Deixa eu ver quem mais. Acho que só a Gisele mesmo. O restante está meio longe, distante. Como é que é olhar para a Sara, Jeane? A Sária. Ah, eu acho ela muito séria, quase que brava. Não gosto muito dela. Uhum. Ela tem cara de brava. Sim. É Experimenta como falar se para ela. Eu já... assim, é como se a Maria, ela precisa juntar aqui eu e a Giane para ter força. O que é que ela se esqueceu, né? O que é que ela se esqueceu lá da infância? O que é que a Uhum. Giane sonhava que você precisa de mim também junto aqui para você voltar a viver? E a Sara precisa também vir Sim, a junto. Sara é a mãe. O problema tá lá na mãe agora. Vamos lá um pouquinho na mãe. Jeane, olha lá para a Sara e fala para ela: eu sou como você, Eu sou como você, uma mula teimosa. uma mula teimosa. Eu já perdi você Eu já perdi você e não vou perder o meu papai. eu já perdi você e não vou perder o meu papai. Sozinha aqui eu não fico. Sozinha aqui eu não fico. Esse bando de gente doida do meu lado. Esse bando de gente doida do meu lado. Eu preciso de você, mamãe. Eu preciso de você, mamãe. Eu ainda preciso muito de você, papai. Eu ainda preciso de você, papai. Olha lá para Sara. Eu ainda preciso muito de você, mamãe. Eu ainda preciso muito de você, mamãe. Eu sou Essa só uma mãe aí criança. tá viva? Hã? Essa mãe é viva ainda? Não. Ah, tá. Experimenta falar, Jeane, para Sara. Eu não aceito. Eu não aceito. E quando eu não aceito, E quando eu não aceito, eu não cresço. eu não cresço. Como que a Sara se sente em ouvindo isso? Eu comecei a me emocionar agora, mas desde o início da constelação eu já estou no terceiro copo d'água e tive que colocar o copo d'água com chá em cima do selo mariano. Estou sentindo, começou na hora da constelação, como se eu tivesse com sinusite, dor de garganta. Eu sinto uma força no meu corpo e estou com o braço cruzado em cima da minha barriga. Eu via tudo e me emocionei com a Jane falando sobre ela não aceitar e que ela quer vir embora. Uhum. Alguém te chama atenção, Sara, no campo? A Branca, Então fala para Jeane. Eu me sacrifiquei muito por vocês. eu me sacrifiquei muito por vocês. O meu sucesso O meu sucesso
É ver vocês tendo sucesso na vida. É ver vocês tendo sucesso na vida. Se você vier embora, Se você vier embora junto com seu pai, junto com seu pai, nadamos, nadamos e morreremos todos na praia. nadamos, nadamos e morreremos todos na praia. Você me deve isso. Você me deve isso. O seu sucesso profissional. O seu sucesso profissional. E eu quero te ver aqui Eu quero te ver aqui. só depois do seu sucesso profissional. Só depois do seu sucesso profissional. Antes disso, Antes disso, nem pense nem pense em chegar aqui. em chegar aqui. Fica aí. Fica aí. Eu estou mandando. Fica aí. Como que é esse lugar que você está aí? Porque o povo acha que o céu é uma maravilha, né? Quer falar um pouquinho desse lugar? Eu sinto uma dor aqui na cabeça. E aqui na coluna. Eu vejo o azul claro. Esse azul claro. Essa mãe. Só que eu estou trancada num lugar. E eu não consigo ter acesso a esse lugar livre. Eu estou trancada num lugar. Uhum. Eu não posso ter liberdade. Eu não posso sair daqui. Mas eu não sei. Eu poderia sair. Mas eu estou presa num clã. Kézia, Uhum. Sim. eu tô muito brava, Maria. Hã? Eu tô muito brava, Maria. Não estou te Muito brava. escutando, tá dando interferência, tá chiando. Ah, claro, eu tô muito brava com a Leonina. Quando é que ela vai assumir esse papel de feminino? Quando é que ela vai arregaçar as mangas e assumir a mulher, o feminino, que ela tá negando da mãe dela até hoje? É porque Porque aqui ela só tem vai ter problema. sucesso. Ela só vai ter sucesso quando ela assumir esse feminino da mãe dela, arregaçar as mangas, assumir o casamento, olhar pra Giane e ir pra vida. Crescer, né? Mas percebe como a mãe também é infantil, né? Aqui tem um problema com o feminino. Eu não consigo respirar, sentir cheiros. Não consigo sentir. Tem um problema É um muito feminino forte que com não o feminino. desenvolveu, né, gente? Muito Vamos forte. lá. A Giane ouve tudo isso? Eu ouço, mas assim, eu não consigo me Conectar. emocionar. Assim, ela falou. É. Uhum. É, porque ela não pode fazer mais nada por você. Maria, olha para a Giane. Como que você está se sentindo? Com a Giane Queiroz, É, com toda essa movimentação. deu uma crise de risada aqui, eu preciso tomar muita água e comer. Eu precisei Uhum. buscar mais água, eu tomei 1 litro e pouco, 1 litro estava em cima do selo, fui buscar mais, e tomando chimarrão eu preciso tomar água, tomar água, tomar água. Então, fala para a Giane, chega dessa baboseira. Chega dessa baboseira. Você ficou tempo demais no comando. Você ficou tempo demais no comando. É isso que acontece quando a gente deixa uma criança governar a nossa É vida. purinho uma criança. Estava se Total. divertindo, dando risada ali de tudo, e estava nem É, aí para mas está amadurecer. divertido? Ainda tá, mas ainda tá divertido aí ainda, Maria? Ainda eu não consigo ver com razão isso, eu só dou risada de tudo, tipo. Aham. Então, mas é esse lugar que você vai continuar se você não colocar a Giane no lugar dela. Você quer continuar nessa diversão aí, nessa esquizofrenia? Porque tá bom para ela, é comer, engordar, dar risada, ser criança e ser Tá babado. vendo isso, Elivane? Você quer mudar, Maria? Não sinto vontade de mudar. Tô aqui me divertindo com isso. Não tem nem um pingo de vontade, tipo, de... Uhum. Eu faço porque vocês falam, tipo, essa é a sensação. Uhum. Então fala lá para Sara Maria.
Por você tudo, mamãe. Por você tudo, mamãe. Inclusive ser um feminino infantil. Inclusive ser um feminino infantil. Faço como você. Faço como você. Fujo da vida. Fujo da vida. E assistirei de camarote E assistirei de camarote. os meus filhos fugindo da vida. Os meus filhos fugindo da vida. É bem isso. Branca, troca de lugar aí, por favor. Entra num personagem, numa outra energia. E a Cirlei. Entra numa outra energia aí, Cirlei. Deixa eu tirar você da morte um pouquinho, né? Ninguém merece ficar tanto tempo morrendo. Olha para esse lugar, Cirlei, onde você está se despedindo da vida, hein? Agora eu vou te levar para criança, tá bom? Vamos lá, vou te levar para criança agora. Maria, olha para a Branca e olha lá para a Cirlei. E a Branca e a Cirlei olha para Maria e fala para Maria: por você tudo, mamãe. Por você tudo, mamãe. Por você tudo, mamãe. Faremos como você. Faremos como você. Para onde você for, a gente também vai. Para onde você for, a gente também vai. Tem sido assim há tanto tempo. Tem sido assim Contou há para mim. tanto tempo. Aonde você for, a gente também vai. Aonde Aonde você você for, for, a gente também vai. Como que é esse lugar, Cirlei? Vamos junto. Uhum. Como que é esse lugar, Branca? aqui é divertido. É mais divertido que o sucesso. Uhum. Mas como quer dizer isso para a mãe? Eu vou, é leve. Uhum. E como que é, Maria, ver seus filhos seguindo você na morte? Traz consciência para mim, mas é como se eu não me importo com eles. Tipo, eu preciso me ocupar aqui com o que eu estou fazendo para não olhar para eles. Uhum. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência E vocês vão primeiro. que vocês vão primeiro. Porque não tem força, a criança não tem força. Se Só a que tem mãe não algo na passa, Branca que me incomoda. se a mãe não tem força para sustentar os filhos e o pai juntos, a criança não tem força, eles não vão muito longe. O que sustenta nossos filhos na vida é a nossa força. A Branca me mostra uma coisa que me incomoda. Uhum. Sim. Fala para Branca, Branca, fala para ela, sou igual a você, mamãe. Sou igual a você, mamãe. E é muito verdadeiro. Eu quero muito ser igual a ela. Maria, olha para eles e fala, agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. Aqui ficou sério o negócio agora. É para ficar séria, que tá uma palhaçada. É para ficar séria, agora eu tomo Mas é mais consciência. divertido ficar na palhaçada, não tem peso? Gente, claro que é. A gente não adultece sem assumir responsabilidade. A gente não adultece sem assumir o pesado que é estar na vida. Entendeu? A gente quer continuar todo mundo, e isso não é Elivane, isso é eu, é vocês, é todo mundo. A gente quer ficar nessa putaria, ninguém quer crescer, ninguém quer assumir a responsabilidade. É muito mais fácil eu ficar dando pitaco na vida dos outros do que olhar para a minha própria vida. Isso é um padrão. Isso é o despertar. O despertar é eu tomar consciência, né? Do que eu tô fazendo, do que eu tô criando. Maria, olha para a Jeane, a sua criança interior, e fala para ela: eu tomo consciência. Eu tomo consciência. Pelos meus filhos, Pelos meus filhos, eu fico um pouco mais.
Eu fico um pouco mais. A Assuma o Bianca é uma controle menina? agora. Hã? A Branca é uma menina? É um casal, aham. Ou a menina que tem nela me incomoda? Uhum. Feminino, né? Fala para a Jeane, eu assumo o comando. Eu assumo o comando. Agora quem cuida de você também sou eu. Agora quem cuida de você também sou eu. As coisas não vão ficar tão divertidas, As coisas não vão ficar tão divertidas, mas é necessário mas é necessário olhar com seriedade, olhar com seriedade, pelo menos por um tempo. pelo menos por um tempo. Agora eu estou no comando. Agora eu estou no comando. E você vai ter que exercer, Elivane, muito controle sobre essa criança. Alimentação, disciplina. É É uma longa nutrição, jornada, não é porque só comida. como que essa criança fica em perder o controle? Então, assim, a sensação que me vem é que ela falou sério. E aí eu pensei assim, no meu tempo, vai adaptando. Porque também ela Senão falou você vai sério. morrer, entende? Entende que, tipo, o seu destino é a morte? Não, Sim. né? Como pode melhorar? É divertido para você olhar para sua mãe? Olha lá para a Sara. É seu destino. Olha lá para ela. Fala para ela, esse é o seu destino, mamãe. Esse é seu destino, mamãe. Eu digo sim para ele. E eu digo sim para ele. E escolho diferente a partir de agora. E escolho diferente a partir de agora. É verdadeiro isso, Jeane? Sim. Então olha lá para Maria e fala para ela. Sim, Sim. eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Deus me livre. Deus me livre. Eu deixo você assumir o comando. Eu deixo você assumir o comando. A Maria ouve isso e é para ficar séria. Não tem graça. Entende? Para onde você olha agora, Maria? Eu vejo a Giane e a Gisele. Uhum. Olha então, primeiro lá para Jeane. Fala, Uhum. agora eu tomo consciência Agora eu tomo consciência de que eu estou perdendo você. de que eu estou perdendo você. Como quer dizer isso? Deu um mal-estar no estômago, mas é sério, é real. Sim. São Por decisões você, firmes que eu tenho que tomar. sim, por você, eu cresço. Eu cresço. E veja tipo, se fica mais leve você deixar, eu deixo você ir. Se Eu você quer deixo assumir a você ir. responsabilidade ou se você quer deixar ela embora. Eu deixo você ir, fica mais leve. Vocês sabem que eu fiz de um movimento com o Mikael, e esse movimento foi muito importante, porque eu vivo nesse lugar do divórcio, assim, né? Que é muito mais fácil eu ficar solteira, né, gente? A gente quer voltar para a criança. O casamento, ele exige responsabilidades, né? O relacionamento, ele adultece a gente. A gente expande, evolui, cresce dentro de um relacionamento. Solteira, a gente vai, né? Interessante ponto de vista, porque o papel do relacionamento não é fazer a gente feliz, é ativar nossos gatilhos. Como pode melhorar, né? E quando a gente entende isso, o que a gente tem que aprender e tal, fica mais fácil a gente entender a instituição relacionamento e casamento também, né? E entender que tem horas que a gente não vai ter que escolher o que é divertido, a gente vai ter que escolher o que é sério, né? Mas aí foi tão interessante que eu fiz um movimento e eu coloquei o Mikael em cima do casamento e em cima do divórcio. E quando ele colocou a patinha no casamento, ele falou: que lugar horroroso.
E ele não sabia o que representava. E aí, aí ele foi para o divórcio. Ele falou assim: ah, aqui é bem mais leve. E foi tão importante para mim entender que ele ia embora, que ele tinha crescido e que ele estava pronto para ir embora, que naquele momento eu parei de palhaçada. Eu parei de ridicularizar o casamento, de desdenhar do casamento. Porque enquanto eu achava que ele nunca ia embora, estava muito conveniente para mim. E na hora que eu enxerguei que ele estava de saco cheio de tudo aquilo, de eu sambar na cabeça dele, eu me deu aquele, tipo assim, naquele momento eu falei, ah, que bom que ele está achando leve o divórcio, que agora ele vai me deixar em paz. Isso foi o que eu pensei na hora, mas depois aquele movimento foi me trazendo tanta consciência, assim, de quanto eu precisava dele, né? E o quanto eu não estava disposto, assim, tipo, a deixá-lo ele embora. Que na hora que ele estava pronto para ir embora, eu não queria mais que ele fosse embora. Eu fazia graça porque ele nunca ia embora, entende isso? Eu achava que ele nunca ia embora. Então, Elivane, mesmo que seja mais leve nesse momento você, é óbvio que é mais leve a gente às vezes querer sair, né? Que ele siga a vida dele e tal. Porque é a justificativa perfeita para eu poder ficar na minha criança também, entende? Então, olha para isso com respeito, tá bom? E qual é a fala que vem aí, Maria? Olha lá para a Jeane. Você vai Eu deixar ela preciso embora? muito. Vai dar- Só que eu preciso falar uma coisa aí. Eu preciso muito me nutrir, mas é saudável para ter energia para fazer agora as coisas sérias que eu vou ter que fazer. E a Sim. Branca aí tá me ensinando a questão feminina lá, que vai me incomodar, tá me incomodando, só que é o que eu preciso fazer para mim. Olhar Me para você. cuidar, o lado feminino, ela vai mostrar 100%. Então, fala para a Jeane, antes de você, Antes de você, eu preciso olhar para mim. eu preciso olhar para mim. E essa jornada já começou. E essa jornada já começou. Isso aí. Como quer dizer isso? Muito bom. E agora olha lá para a Gisele. Como que é olhar para a Gi agora? Gisele Bogler? Uhum. Tive que procurar, ela estava difícil de achar. Uhum. Mas é bom olhar para ela. Uhum. Fala para ela, já já eu chego. Já já eu chego. Eu tomo sei. consciência do lugar que eu estava. Eu tomo consciência do lugar que eu estava. É muito bom de ver. Estou tomando consciência do processo Estou tomando consciência do processo. que eu preciso ser a partir de agora. Que eu preciso ser a partir de agora. Nossa, agora eu me sinto bem. Isso. Percebe como é que é assumir responsabilidade que faz a gente crescer? Não é fugir da raia, é assumir responsabilidade. A gente tem medo, às vezes, de assumir a responsabilidade, mas a responsabilidade é o que conecta a gente com o sucesso, com a nossa versão adulta, porque é pesado também para a criança ficar naquele lugar. Como que a Jeane criança, olha para a Leonida agora? Ela mais adulta, ela assumindo responsabilidade. Fala para ela, agora eu posso brincar. Agora eu posso brincar. Agora que você se enxerga Agora que você se enxerga dentro do seu processo, dentro do seu processo, não se esqueça de mim. não se esqueça de mim. Eu quero brincar um pouquinho. Eu preciso brincar um pouquinho. Eu preciso brincar um pouquinho. Como que a Jeane, criança, olha lá para a Andréia? Deixa eu achar ela aqui. Eu nem estou achando essa André. Achei agora. Ah, ela está longe. Está longe, está séria, está fechada. Uhum. Como é que você olha para a Gi? A Gi eu gosto. Uhum. Me identifico com ela. Uhum. Ela é uma alegria olhar para ela. Ainda tem um processo ainda até esse propósito se materializar, né? É o resgate da autoestima mesmo, entende isso?
Ela precisa estar empoderada para seguir em frente. Uhum. Olha lá para a Sara, Maria. Sim. Obrigado, mamãe. Nossa, era bem isso que eu ia te dizer, eu não via ela como Amor Obrigada, é mamãe. ordem. Uhum. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. E deixo você ocupar o seu lugar. E deixo você ocupar o seu lugar. Ela estava E congelada lá no lugar dela, ela não considerava. é que a gente acha que os nossos pais não deram conta e a gente quer fazer o que eles não fizeram. Resolver o problema de todo mundo, Sabe entende? quando você Se congela, a eles já pessoa não lá e deram ignora? conta, imagina a gente. Fica a dica, tá? Eu falo, dá conta o quê? Do peso ancestral, da, das- da- de tudo que a gente traz, entende? De tudo que a gente traz. Sim, às vezes tem que se distanciar um pouquinho. A Giane falou que o casamento, a outra Giane, se distancia um pouquinho. Sim, a gente vai encerrar, sim, o campo, tá? Maria, só fala para Sara, obrigado, mamãe. Obrigada, mamãe. Agora eu olho para a vida. Agora eu olho para a vida. Você já me deu tudo. Você já me deu tudo. Agora eu olho para a vida. Agora eu olho para a vida. Com bons olhos. Com bons olhos. É começar do zero. Agora eu incluí todo mundo, né? Eu vejo todos. Sim, é começar do zero. É começar do zero. Tá bom? Então respira todo mundo, vai dando um passo para trás. O movimento com a criança não é fácil, né? Peguem as frases sistêmicas de cura com a criança, olha para ela, mas essa criança precisa sentir a nossa força, né? Porque realmente o pai e a mãe já fizeram o que tinha que fazer. Essa criança, enquanto ela não confia no nosso adulto, ela não para de histeria, né? Ela não para ela não deixa a gente fazer também o movimento, né? E a gente conseguindo cuidar da gente na medida do possível, né? Como pode melhorar. E é isso, assim, sabe? Proposta agora, Elivane, é o seu autocuidado, entende? Existe um alvo ali da profissão, da Elivane terapeuta, tal, mas é aquilo, primeiro você precisa receber de você, de tudo isso, né? Ter esse olhar maduro e adulto para essas questões, né? Que a gente às vezes finge não enxergar. Entende isso? É importante que você pare de fantasiar, né? Que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem com seu casamento, não tá tudo bem com seus filhos. E é importante que a gente entenda esse que não está tudo bem. O seu pai está indo embora, isso é um fato, né? E você tem que dar conta do seu movimento. Sabe assim, essa seriedade precisa Kézia, e chegar. a sogra ficou invisível. Ah, não, nem trouxe, porque, nossa, já estava tanta confusão nesse campo aí, que, na verdade, essa sogra, na verdade, ela é ótima, porque seu marido fica preocupado. Se não fosse a sogra, ele já tinha ido embora, viu? Porque a sogra, na verdade, ela é um band-aid ali para a dor que ele sente, para a ausência que ele sente dessa esposa, dessa mulher, entende? Essa sogra aí está sendo um presente por enquanto. Tomara que essa sogra ainda dure mais um tempo para você conseguir crescer, criar esse tônus, entende? Da sua versão adulta. Não, gente, eu vou falar para vocês, eu sou mega infantil ainda, com um monte de coisas, né? E os primeiros anos de terapia, tá? Os primeiros 4, 5 anos, a Kézia como terapeuta, eu custei sair da criança. Então, assim, não viajem na maionese, que é uma constelação que vai resolver, não estou aqui querendo vender outras constelações, porque a Elivane já é uma consteladora também, né? Então, você vai pegar essa criança interior aí, você vai olhar para suas responsabilidades, você vai começar a levar seu processo de emagrecimento a sério, você vai, entende, fazer o que precisa ser feito. Porque enquanto eu não convenço a mim mesma, né, eu não vou convencer ninguém. Então, quem precisa
de cura é a gente mesmo, assim, tipo, é a gente falar, não, eu vou na academia, eu vou emagrecer, eu vou fazer minha primeira live, e assim, e não queira ter sucesso nesses primeiros movimentos, entende? Porque, tipo, é, ainda são movimentos muito infantis, mas esses pequenos passinhos que a gente vai dando, a gente vai criando congruência. Então, por exemplo, assim, o que que pode fortalecer o vínculo com o seu negócio? Um trabalho social. Ah, vou numa escola, sei lá, num lugar que precisa de terapia, sabe? Não sei. Veja algo que você possa começar a servir como terapeuta. Então, uma vez por semana eu vou na APAE correr barras, eu vou numa creche correr barras das professoras, das mães, não sei aonde é que você pode entrar, você vai ter que fazer esse movimento aí, mas assumir essa responsabilidade vai acelerar o processo com o seu propósito, porque ele está muito longe de você, entende? A Elivane, terapeuta, está muito longe. Como é que você pode fazer uma mágica aqui? Não pensa na questão financeira, porque eu acho que ainda bem que essa não é a sua dor por um tempo, né? Enquanto esse marido estiver aí, não é uma dor, mas daqui a pouco pode ser que se torne. Não espere ficar com a mão na frente, outra atrás. Eu sempre pensei muito sobre isso, assim, porque era muito confortável a minha situação com o Mikael. Só que eu via o Mikael indo embora, assim, não, e nem era para outro braço de outra mulher, era indo embora da vida. Eu falava, cara, eu vou viver aqui a mesma coisa que a minha sogra viveu, com 32 anos, viúva, sem trabalho, com 3 crianças pequenas. Eu falei, eu preciso prosperar, eu preciso crescer e ter um trabalho que alimente não só que alimente fisicamente, materialmente os meus filhos. E graças a Deus hoje eu ganho 4 vezes mais que o meu marido. Então, se ele fala para ele, você pode ir embora, que eu faço o que você quiser fazer, porque agora eu dou conta de fazer. Mas antigamente eu ficava desesperada. Se ele for embora, se ele arrumar uma outra pessoa, eu ficava apavorada, cara. Que eu falava, e agora? Como é que eu vou sustentar 3 crianças? Né? Então, isso era algo que me preocupava realmente a minha alma, o meu sucesso. E apesar de eu não precisar me preocupar, porque assim, a gente não tem segurança em nada, entende? Ele era o provedor, a gente tinha uma vida boa, ele fazia tudo, eu tinha empregado, eu tinha uma puta estrutura, mas assim, eu não tinha ele, eu sentia que em algum momento ele poderia falhar. E na verdade, eu acho que também é um propósito nosso se desenvolver profissionalmente. Assim como para quem já se desenvolveu profissionalmente, igual a Giane, é um propósito dela nesse momento se desenvolver o feminino dela, é o que ela está fazendo e ela não para. Apanha, apanha, apanha e está aqui de rosinha. Olha eu. Entende? Então, assim, cada um tem seu calcanhar de Aquiles. Tem mulheres que chegam aqui com prosperidade, mas com dor no relacionamento. Tem mulheres que chegam aqui com relacionamento, com casa, com filho, com dor no negócio. E tem aquelas que chegam com dor e tudo do quanto é lado. Como pode melhorar? Demoraram um pouquinho mais, né, para poder olhar, mas que bom que a gente está aqui. Combinado? Alguma pergunta? E o quanto a gente ainda se esconde, né? Porque eu sou propósito hoje. E hoje, pela primeira vez, assim, a minha vida começou com as constelações. Conheci a constelação, depois eu fui para a Barra de Axis. E hoje, pela primeira vez, eu falei que eu sou uma consteladora. Porque eu não me assumia. Assumir a responsabilidade é difícil, assim, só assume a responsabilidade quem é adulto. Porque na hora que eu falo que eu sou consteladora, o universo entende e vai começar a chegar o problema. O cliente com o problema, entende? E eu vou ter que resolver. Eu dizia que eu fazia movimentos, assim, consteladores. Não, agora, nesse momento, tá cortando. A Elisete apanhando ainda, Elisete. Achei que você já estava se tornando um ser de luz, Elisete. Como pode melhorar? Fico feliz que eu ainda contribuo com o seu processo. Que a Elisete é um ser tão. Às vezes eu olho para ela e falo, nossa, meio Buda ali na aula, assim, tipo. A gente sempre vai ter que aprender, né? Bert Hellinger, né, com 95 anos, estava se exorcizando lá, imagina a gente, né? Pode falar, Jeane, com Y. Kézia, na verdade, eu quero fazer uma pergunta. Eu acredito que não seja por acaso que a gente entra no papel de, né, em cada campo a gente tem um Nunca é personagem. por acaso.
que significa, Kézia, assim, mais claramente, para a gente poder entender melhor? Você representou o casamento, né? Talvez você precisa sentir o peso da responsabilidade que é o casamento e às vezes sair do lugar da filhinha do papai, né? Porque assim, às vezes assim, eu percebo a gente com arrogância com o pai, né? E a filhinha do papai, e aí a gente acaba saindo do nosso papel ali. Aí a gente toma cuidado para não ser o pai do seu marido, a mãe do seu marido, entende? Tipo, porque quando a gente acha que os nossos pais são meio burrinhos, que eles não dão conta, a gente é muito arrogante. Aí eu não consertei meu pai, vou querer consertar meu marido. Então tem que perceber aí o que que o casamento quer falar para você. Se eu tô sendo infantil, se eu tô sendo aqui achando que eu sou muito melhor do que meu marido e tô arrogante aqui diante dele no relacionamento para dar certo, a gente tem que ter o mesmo tamanho. Então, perceba se você não, você está menor ou maior do que ele. Entende? Volta para o seu lugar e entendendo que casamento, sim, tem responsabilidade. E essas responsabilidades precisam ser o tempo inteiro conversadas, né? Inclusive, tipo de criar flexibilidade. Poxa, a gente vai ter um relacionamento aberto agora, né? Então, coisas que o casal tem que conversar. Porque o que que eu vejo hoje? Um monte de gente casado, mas, tipo, na maior putaria, no sentido assim, gente, não sou contra a putaria. Aliás, como que posso gostar mais da putaria? Mas são coisas que o outro precisa saber, né? Então, eu vejo, às vezes, relacionamentos com traições e biriri, baroró. Isso, e para quem tem filho, isso é muito pesado para os filhos. Então, a gente tem que olhar, olha, a gente está junto, mas a gente não está junto. Estamos dentro da mesma casa, mas eu estou aberta sexualmente e você também. Porque às vezes a gente se sente livre no casamento, mas não quer deixar o outro livre, né? Eu estou indo viajar e vai ter festa do beach tênis final de semana. Eu falei para o Mikael, eu estou indo viajar, mas você está proibido de ir na festa do beach tênis. Aí ele achou bonito, né? Falou assim, mas por quê? Você tá com ciúminho? Você não quer que eu vou na festa? E depois eu falei, cretina, porque eu vou para tudo. Eu não paro, cara. Eu vou para todas as festas, eu vou cair na putaria. Aí eu falei, quer dizer do céu. Aí, mas eu não falei ainda, mas eu preciso falar, não, você pode ir na festa do beach tênis ou não, você não vai, mas eu também não vou. Agora, se eu vou viajar, tô indo para Mato Grosso, e vou sair, com certeza. Agora eu vou falar pro cara ficar em casa? Não posso fazer isso, né, gente? A gente tem que ter congruência, né? Aí eu falei, ou eu não vou lá, ou eu deixo ele aqui. Aí ontem eu peguei ele e falei assim, Mikael, sabe qual é o seu problema? Que o Mikael também, tipo assim, né? O outro adolescente, né? Num corpo de 44 anos. Eu falo assim, eu fico muito preocupada. E ele bebe, cara, ele perde totalmente o contato com a torre, mas isso também não é um problema meu. Ou eu tenho que aprender a confiar, ou eu tenho que soltar, ou eu tenho que separar. Ou eu vou proibir ele de ir, e a gente fica nessas mentiras. Então, assim, o que que é mais leve? A gente está o tempo inteiro, a consciência fica cutucando, trazendo a gente para o nosso lugar de adulto, né? Ainda não decidi, depois conto para vocês. Até ontem, ele não vai na festa. Como pode melhorar? E aí, eu lá na praia ontem, olhando, né, as gurias, o povo do beach tênis, né? Eu falei, eu não vou estar aqui, ele vai encher a cara. Aí eu fico para ele, não, tudo bem, você pode ter sexo com outra pessoa. Aham. Aí eu quero ver na prática, cara. A gente é muito, fala bonito para inglês ver, entende? Na prática, né? Vou fazer as âncoras, vou fazer. Mas eu acho muito legal esses exercícios, porque coloca. Uma das coisas que eu não me empoderava, de verdade, agora eu acho que conectando com o assunto aqui, eu sabia que quando eu me empoderasse de verdade, eu ia começar a viajar. E uma das coisas, eu sempre tive tanto medo das traições, a traição, que aí eu não me empoderava, porque eu tinha, na verdade, o meu medo era o medo do chifre, de ser traída, tá? Quando eu comecei a, a olhar para isso e criando essa autoconfiança em mim, né? Porque, na verdade, hoje eu já percebo que a traição é mais sobre o outro do que sobre mim, né? Se eu estou hoje no meu papel, não tem por que o meu marido me trair. Ou, às vezes, tem uma perversão ali, que é uma doença, um problema dele, certo? Que ele vai procurar algo fora. Então, a gente tem que organizar tudo isso, né? Então, assim, para eu poder sair de casa em paz, porque senão, o que que acontece? Se eu volto para esse lugar desse casamento infantil, essa insegurança, esse lugar aí esquisito, daqui a pouco eu começo a travar minha prosperidade e vai, entendeu? Porque é a justificativa perfeita para eu não viajar. E aí eu fico aqui controlando, mas eu não quero assumir que eu sou uma vaca controladora. Eu quero controlar meu marido, entende?
É mais fácil eu falar que eu não tenho dinheiro para viajar do que falar eu tenho ciúmes. E sim, eu tenho ciúmes. Como pode melhorar? Então, é bonito quando a gente assume esses lados que ninguém assume. Uma terapeuta ciumenta? Sim, sou. É muito bonitinho falar para vocês, não, gente, ciúmes é uma coisa. Cara, às vezes a gente não vai curar tudo nessa vida. Eu olho para essa questão da traição, do relacionamento, dos ciúmes, da adulta, de estar no meu lugar. Mas ok, né? Tá tudo certo. E o Mikael adora me ver dando chilique de ciúmes, né? Que ele fala que é o único momento que eu demonstro amor. Isso é bizarro, né, gente? É muito bizarro. Ele adora, ele fala, você tá com ciúmes? Ele coloca um sorriso assim. Eu olhei, falei, não, não é meio ciúmes, tal, tipo assim. Eu falei, acho que eu tô com ciúmes. É mais fácil, eu tô com ciúmes. E na medida, né, é gostoso também. Quem ama, cuida. O problema é quando é o excesso, né? Opa, se eu tenho ciúmes é porque ele é um cara bonito, ele é um cara gostoso. Eu tenho medo de perder ele. Eu lembro quando eu estava com crise de ansiedade por conta da cirurgia, e até contei já isso para vocês numa outra aula, né? Mas eu achei sensacional, né? Eu falei, gente, eu tô com medo da cirurgia, tô com ansiedade e tal. Aí minha amiga falou: se você tá com medo da cirurgia, é porque você tá com medo de morrer. Se você tá com medo de morrer, é porque a vida é boa, né? Eu falei, acabei de descobrir que a vida é boa. Ai, que bom. Então, assim, tem alguns sentimentos que eles são generativos também. Então, se eu tô com medo aqui, é porque eu amo. Se eu sinto ciúmes, é porque eu amo, porque eu gosto. O problema é a extrapolação, Sim. né? O problema é quando a gente extrapola. Então, olhem com respeito. Na medida, tudo é legal, tudo cria, tudo funciona. Então, é bom sentir um ciúminho aqui gostoso, mas opa, volto para o meu lugar e entendo qual o movimento que eu quero fazer agora. Qual o movimento que vai criar mais para mim e para o reino de nós. Tá bom, Kézia, gente? posso perguntar uma Sim, coisa? claro. Quem que eu estava representando que ela me escolheu, Deixa eu ver aqui. por favor? Nem Verdade, precisa ler. poxa, né? Eu coloquei tanta coisa. Você estava representando a maternidade. Como era esse lugar? Desculpa, Ah, Gra, olha que não. importante. No início eu fiquei meio tonta, depois, assim, com ataque cardíaco. A partir do momento que elas foram falando, foi limpando, limpando e foi ficando leve. Uhum. Aí foi ficando leve. Mas sobe Olha só. É, Só no final, né? Mas no começo quando era pesado, né? Aham. tudo muito, assim, Olha para você ver. uso. Olha a autossabotagem aqui, a gente indo embora sem ouvir a Gra, hein? Posso falar algo aí? Pode. Vinha tanto desde que o preto começou a passar na frente da Sara, era uma coisa que precisa limpar tanta questão feminina lá que a Sara estava, que a gata dela não para de passar na frente. Passou mais um que eu vi antes, não sei se ela tem dois ali, ou foi eu que vi. 3? Gente, limpa, 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 trabalha lá. É a maternidade, o feminino. Que bom. Legal. E como que a Maria estava olhando para a Gra? Chegava a ver, Gra? Nem Ah, olhava, né? não, chegava a ver. Não, a Chegava. Gra via a Maria, mas a Maria via você? Eu não vi a Agra, não. Não? É, é. Porque é o que eu falo para vocês. A gente tem um feminino infantil ainda. Acho que o que me fica é isso, né? Um feminino ainda infantil. Agora é um feminino que precisa crescer e assumir as responsabilidades, né? Mas que De constelação gostosa. Ela vai, agora daqui para frente, ela vai sentir a mudança. Meu Deus, eu estou totalmente Vai diferente sim, aqui. cada constelação vai construindo uma outra e vai assim ficando cada vez mais legal. Eu amo, eu que faço muito movimento, cara, tem hora que eu falo assim, uau! Porque esse meu objetivo, qual é o foco? Eu me alegrar, né? Então, quando é que a gente sabe que a hora que eu olhar para a Gra, ai, que delícia, que gostoso olhar para a Gra. Dei um avanço aqui, mas talvez eu vou ter que olhar 10 vezes para a Gra e falar, puta que pariu, eu odeio a Gra, porque ela está representando a maternidade, a minha responsabilidade, as coisas que eu tenho que abrir mão para poder ser mãe, para poder, né? Enfim, porque sempre quando eu escolho algo, gente, eu vou abrir mão de outra coisa. Não é verdade? Escolher ser mãe para nós hoje, quem escolhe ser filha, a gente sabe, né? Não fantasiem, não vai dar para vocês continuarem com equilíbrio ali por um tempo. Não tem como, gente. E assim, é ridículo a gente achar que a gente não vai ter que abrir mão de nada com a maternidade. A gente achar que a gente não vai ter que abrir mão de nada com o relacionamento, com o casamento.
né? Então, e aí a gente tem que escolher o que que é mais pesado, ficar solteira ou abrir mão da minha liberdade. Eu lembro quando eu comecei a voltar com o Mikael, eu falava para ele de relacionamento aberto, né? Que eu tava numa putaria deliciosa, né? Ele falava assim: se você quiser voltar, eu não aceito relacionamento aberto. Então não quero voltar, mas eu não voltei. Eu falei, enquanto eu não consegui me despedir da putaria, eu não consegui voltar. E nem era tanta putaria assim, né? Mas era tipo assim, era muito gostoso a liberdade. Você não dá justificativa, você não tem que dar explicação, você chegar a hora que você quiser. Ah, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo, depois de um tempo, eu falava, gente, mas como é gostoso você deitar no sofá e ter alguém para esquentar seu pé. Como é gostoso ter alguém para te ajudar com as questões do dia a dia, como é gostoso. Eu lembro quando eu voltei com o Mikael, a gente deitou para dormir, nas primeiras vezes, gente, eu dormi, que eu babei. Porque ter um homem do lado, quanto a gente se sente segura. Saber que tem alguém ali para matar uma barata, para poder. Qualquer coisa, entende? O masculino, ele ancora uma energia. Eu dormi, cara, um mês assim que eu falava, gente, que loucura. E por mais, às vezes, banana que eu achava que ele era, né? Que ele não fazia porra nenhuma, tal. Energeticamente, um homem dentro de casa cria muita coisa. Cria muito, 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 muito. E é maravilhoso. Então, assim, de fato, o feminino desabrocha quando tem um masculino cuidando dela também, protegendo. Mas não. E a gente já tem um pai. Eu tenho um irmão, tenho hoje um marido e tenho filhos. Meus filhos hoje eles andam na rua. Raul, né, que é grandão, enorme. Ai, que saudade. Tipo, você fala, ai, cara, olha como eu sou protegida aqui pelos meus homens, né? Pra gente encerrar de verdade agora, a constelação faz a gente entender que o amor cresce, né? Eu tenho medo de ter filho, não quero abrir mão da minha liberdade, mas chega um momento que o amor, ele para de crescer quando a gente fica sozinho na vida. Ah, quero ter mais um gato. Agora que a Sara falou que ela tem 3, eu falei, uau, como você tem 3 gatos? Já tenho mais um gato. Então, tipo assim, é o amor que cresce, dá trabalho, tem responsabilidade, mas a gente tem que olhar para o amor que expande e cresce sempre. Senão a gente não sai do lugar. A gente vai sempre ficar na escassez. Combinado? Vamos deixar esse amor multiplicar e crescer. Tá bom? E vocês que são mães de adolescentes, gente, a gente tem que começar com lavagem cerebral já nesses guri, né? Cadê os netos? Senão a gente não vai ter neto, não, gente. Eu já mandei mensagem pro Tomás, falei, minhas noras. Decidi, eu falei, ó, tá na. Cadê minhas noras? Ele falou, mãe, vê se você gosta dessa. Falei, essa aqui vai me dar uns netinhos tão bonitos. Olha a controladora. A gente tem que começar a falar disso com eles. Eles têm que se sentir seguros para terem filhos. Porque a gente colocou ter filhos como uma abominação da natureza, não é verdade? O quanto a gente tem medo de ter filhos, de levar a vida adiante, né? O quanto a gente teve medo e o quanto a gente precisa hoje começar a falar com mais leveza sobre tudo isso, né? Foi colocado muito medo, com certeza, e realmente é real, é responsabilidade, mas, cara, poxa, que é muito gostoso, né? Eu não vejo a hora de ter netos. Como pode melhorar? Então, um beijo, abraço, um beijo, um queijo. Amanhã tem constelação, deixa eu ver que horas. Ah, eu vou montar a agenda e tem muita constelação essa semana, gente. Preciso de vocês, tá bom? Eu adiantei tudo da semana que vem para essa, e para eu poder ficar de folga na semana que vem. Então, essa semana vamos trabalhar bastante. E aí, vou colocar os horários para vocês virem contribuir com o campo e receber também, tá bom? Beijos, gratidão. Tchau, 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 tchau. Beijo, beijo.